Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos, reverência a todos. Quero agradecer aqui o convite feito pelo Prabhu Paravyodasa, que coordena esse projeto, esse programa das aulas no Facebook ao vivo. Depois essas aulas são colocadas no YouTube, lá na página, no canal do Rio Bhakti Center. Quem ainda não é inscrito, entra lá no YouTube, digita Rio Bhakti Center, se inscreve no canal, lá tem acesso a todos os vídeos, tá tudo gravado lá, todas as aulas. Então, antes de mais nada, quero oferecer minhas humildes reverências ao amado mestre espiritual Srila Bhaktisunda Govinda Goswami Maharaj e aos meus amados mestres espirituais tutores, a Bhaktirana Vinda Bhaktivedanta Swami Maharaj e Srila Bhakti Raksashra Dev Goswami Maharaj. Om Agyana Gitchurandasya Gyananjana Sharakasya Takshur Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Essa minha reverência a todos os Vaishnavas, Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhaivacha Patita Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então hoje estamos, domingo, fazemos a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita. Vamos aqui conferir se está tudo ok, transmissão. Tudo ok. Então vamos aqui para o texto. Estamos aqui no capítulo 7 do livro Sri Chaitanya Charitamrita, que é a biografia do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami. Então estamos aqui no capítulo 7. Estamos aqui na sequência de versos, estamos no verso 112. Esse capítulo é intitulado O Sr. Chaitanya sobre os 5 aspectos, que fala sobre o Panchatattva, mas aqui Krishnadasa Kaviraja está contando a história de quando o Sr. Chaitanya Mahaprabhu foi encontrar os Mayavadis em Benares, na casa de Tapaswamishvara. Então aqui já ocorreu toda uma história, e Chaitanya Mahaprabhu está explicando alguns aspectos da pessoalidade do Senhor Supremo, da Suprema Personalidade de Deus, em contraponto à filosofia Mayavadi, que é impessoal e impersonalista. Então vamos aqui ao verso. Bengali. Tamhara vibhuti deha sabati achakara Sid vibhuti achadi tanakare nirakara. Repetindo. Tamhara vibhuti deha sabati charaka Sid vibhuti achadi tanakare nirakara. Tradução das palavras. Tamhara, seu da Suprema Personalidade de Deus, Vibhuti, poder espiritual, Deha, corpo, Sabá, tudo, Tidyakara, forma espiritual, Tid Vibhuti, a opulência espiritual, Atyadi, encobrindo, Tare, a ele, Kare, carredito, Nirakara, sem forma. Tradução literal. Tudo na Suprema Personalidade de Deus é espiritual, incluído seu corpo, sua opulência e sua parafernália. Contudo, a filosofia Mayavada, encobrindo sua opulência espiritual, advoga a teoria do impersonalismo. Vamos aqui ler os comentários dados por Abhayacharya Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Comentário. O Brahma Samhita afirma que
Ishvaraha Paramaha Krishnaha Saksityananda Vigraha. A suprema personalidade de Deus, Krishna, tem um corpo espiritual que é pleno de conhecimento, eternidade e bem-aventurança. Neste mundo material, nosso corpo é justamente o oposto. Nosso corpo, nós entidades vivas. Ele é temporário, cheio de ignorância e de miséria. Portanto, ao se descrever às vezes a suprema personalidade de Deus como Nirakara, isso é para indicar que ele não tem um corpo material como nós. Os filósofos mayavadis não sabem como é que a suprema personalidade de Deus é sem forma. O Senhor Supremo não tem uma forma como a nossa, mas tem uma forma espiritual. Isso aqui é Chaitanya Mahaprabhu explicando, né? Esse verso, né? Srila Prabhupada aqui vai descrevendo assim, várias citações das escrituras para rebater a filosofia Mayavadi, que advoga que a suprema personalidade de Deus não tem uma forma, né? Na verdade, a filosofia Mayavadi ela propaga o Brahman, né? A filosofia do Brahman, que somos todos Aham Brahman, somos todos Brahman, né? Na verdade, esse mundo é tudo uma ilusão completa, né? Nós que somos Brahman estamos iludidos, né? Então é muito complexa a filosofia para explicar isso, é muito complicado, né? Porque como o Brahman, que é o supremo, né? Ele está iludido por Maya, né? Então, muito difícil, né? Vamos lá, continuando. Então, ignorando isso, os filósofos mayavadis simplesmente defendem a visão unilateral de que a divindade suprema, ou Brahman, é sem forma, Nirakara. A este respeito, Srila Bhaktivinoda Thakura apresenta muitas citações da literatura védica. Se alguém aceita o significado verdadeiro ou direto dessas afirmações védicas, pode compreender que a suprema personalidade de Deus tem um corpo espiritual, Saksityananda Vigraha. No Brihadi Aranyaka Upanishad se diz que Purnam Ada Purnam Midam Purnat Purnam Udachyate. Isso quer dizer que o corpo da suprema personalidade de Deus é espiritual, pois muito embora ele se expanda de muitas maneiras, ele permanece o mesmo. No Bhagavad Gita 10.8, o Senhor diz que Aham Sarvasya Prabhavo Mataha Sarvam Pravartate. Eu sou a origem de tudo, tudo emana de mim. Os filósofos mayavadis pensam de maneira materialista que, se a verdade suprema se expande em tudo, com certeza perde sua forma original. Assim, eles acham que não pode existir nenhuma outra forma senão o corpo gigantesco e expansivo do Senhor, a Virat Purusha, a forma universal. Porém, o mantra do Brihadi Aranyaka Upanishad confirma que Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate. Embora se expanda de muitas maneiras, ele mantém sua personalidade original. Seu corpo espiritual original permanece como ele é. Do mesmo modo, no Shvetashvatara Upanishad, afirma-se que Vichitra Shakti Purasha Puranaha. A suprema personalidade de Deus, a pessoa original, Purusha, tem energias múltiplas. Sa Vriksha Kalakritibihi Paronyao Yasmat Prapancha Parivartate Yam Dharma Vaham Papanudam Bhagecham. Ele é a origem da criação material, e é apenas devido a ele que tudo se transforma. Ele é o protetor da religião e o aniquilador de todas as atividades pecaminosas. Ele é o senhor de todas as opulências. Vedaham etam purusham mahantam adityavarnam tamasahaparastat. Agora compreendo que a suprema personalidade de Deus é o maior entre os maiores. Ele é refulgente como o sol e está além deste mundo material.
Reverência a todos aí presentes. Marco Hahnemann, Haribou, Pravioma, Haribou. Vou tentar falar mais alto aqui. Ele é o Senhor de todas as opulências. Agora compreendo que a suprema personalidade de Deus é o maior entre os maiores. Ele é refulgente como o sol e está além deste mundo material. Patim, Patinam, Paramam, Parastat. Ele é o Senhor de todos os senhores, o superior de todos os superiores. Maham Prabhu Vai Purusha. Ele é o Mestre Supremo e a Pessoa Suprema. Parasya Shakti Vividaiva Shriyati. Podemos entender suas opulências de diferentes maneiras. Estas são afirmações do Shvetashvatara Upanishad. Então, às vezes, as pessoas podem se perguntar assim, poxa, mas por que não cita logo o Srimad Bhagavatam, que é cheio de afirmações, né? Sobre a excelência, a superioridade da forma da Suprema Personalidade de Deus, que o Srimad Bhagavatam, ele rebate completamente, né, todos esses argumentos mayavadis. É porque aqui, né, Mahaprabhu principalmente, né, quando vai se rebater, se contrapor a um mayavadi, né, eles não aceitam, né, escrituras como o Srimad Bhagavatam, eles aceitam o Rig Veda e esses Upanishads, né, eles não aceitam quando você cita essas outras escrituras, né? Eles são textos posteriores, não são escrituras védicas, né? O Srimad Bhagavatam eles dizem que não aceitam como uma escritura védica. Então Shankaracharya, né? Ele não comentou o Srimad Bhagavatam, né? Ele comentou o Bhagavad Gita, o Rig Veda, né? Mas ele não comentou o Srimad Bhagavatam, então eles não aceitam o Srimad Bhagavatam. E o Bhagavad Gita, eles têm toda uma interpretação ali, né, Mayavada. Então, aqui, né, Bhaktivinoda Thakura, Srila Prabhupada, eles, quando vão fazer esse contraponto, né, eles têm que citar essas escrituras, né, tem que jogar nas regras deles, porque eles não aceitam essas outras escrituras, né. Então, aqui estão as citações dos Upanishads, né. Essas são afirmações do Shvetashvatara Upanishad. De forma semelhante, no Rig Veda, então, sempre citando essas escrituras que foram comentadas ou citadas por Shankaracharya, então tem que jogar na mesma regra do jogo deles, né? Se você citar o Bhagavatam, eles não, isso não é védico, né? Isso é uma escritura posterior, né? Isso não foi comentado por Shankaracharya, então não aceitamos. De forma semelhante, no Rig Veda afirma-se que Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashanti Suraya. Nem o Brahma Samhita, né? Eles também dizem que o Brahma Samhita foi escrito por Chaitanya Mahaprabhu, eles dizem isso, né? Que na verdade o Brahma Samhita, o quinto capítulo do Brahma Samhita, foi encontrado por Chaitanya Mahaprabhu, então eles dizem assim, quase que eles praticamente afirmam que isso é uma fraude, né? Isso é uma fraude, essa escritura aí nem existe, né? Chaitanya Mahaprabhu que escreveu. E Bhaktivinoda Thakura, ele fala assim, não, ele diz, né, que se foi realmente Chaitanya Mahaprabhu que escreveu, isso é mais grandioso ainda, né, do que tudo, né, porque são foi a própria boca de Mahaprabhu, a própria mão de Mahaprabhu que escreveu esse texto incrível, maravilhoso, né. Então, o Bhaktivinoda Thakura, ele diz, não, se foi Mahaprabhu, então não diminui, né? Simplesmente aumenta exponencialmente a veracidade, né, desse texto, né, do Brahma Samhita. Então, de forma semelhante, no Rig Veda afirma-se que Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashanti Suryaha. Vishnu é o Supremo, e aqueles que são realmente eruditos pensam apenas em seus pés de lótus. No Prashnopanishad se diz que Sa Ikshan Chakre, ele lançou seu olhar sobre a criação material. No Yatareya Upanishad se diz que Sa Aikishata, ele lançou seu olhar sobre a criação material. E Sa
Imaulokam Ashrir Jata. Ele criou todo este mundo material. Assim, pode-se citar muitos versos dos Upanishads e dos Vedas para provar que a divindade suprema não é impessoal. No Katha Upanishad também se diz que Nityo Nityam Chetashi Chetananam Eko Bahunam Yo Vidadati Kamam. Ele é a pessoa eternamente consciente e suprema que mantém todas as demais entidades vivas. Todas essas referências védicas, reverências também, vamos prestar reverências às escrituras, todas essas referências védicas dão-nos a entender que a verdade absoluta é uma pessoa. Embora ninguém possa igualar-se a ele ou excedê-lo, embora haja muitos filósofos mayavadis tolos que julgam seres maiores, inclusive do que Krishna. Krishna é Asamardwa. Ninguém é igual ou superior a ele. Afirma-se no Shvestavatar Upanishad que Apanipadou Javanou Grahita. Esse verso descreve que a verdade absoluta não tem pernas nem mãos. Contudo, embora essa seja uma descrição pessoal, isso não quer dizer. Tem uma oração de Prataprahuda Maharaj, né, sobre o Jagannatha, o Senhor Jagannatha em Puri, né? Então ele também ele faz essa oração, né? O Senhor não tem Jagannatha, a forma do Senhor Jagannatha, né? Ele não tem pés, né? É aquela forma, né? Todo mundo conhece, que é uma forma incompleta, né? Tem todo um passatempo, né? E ele não tem mãos, né? Então Prataprahuda fala isso, né? O Senhor não tem mãos, mas o Senhor toca os devotos, abraça os devotos, né? O Senhor não tem pés, mas caminha e dança, né? Então, quem vê lá quando o cortejo do Hatha Yatra, eles trazem essas deidades, né? Quem vê assim, vê o Senhor Jagannatha andando, caminhando, né? Então, tem um nome específico, né? Que é a caminhada do Senhor Jagannatha. Então, assim, o Prataprahuda, vendo aquela cena, né? O Senhor não tem pés, mas o Senhor caminha, né? Então, aqui esse Shvetashvatara Upanishad, né? O Senhor não tem pernas nem mãos. Essa descrição impessoal, né? Na verdade, não tem mãos e pés como nós, né? Coisas são membros materiais, né? São uma forma espiritual eterna, Sakshityananda, né? Então, esses textos, né, quando fazem essas comparações, né, essas citações, são para demonstrar que não são, quando se diz, né, o Senhor Supremo tem um corpo, né, as pessoas logo associam assim, oh, Deus tem um corpo, nossa, Deus é como a gente, é matéria, né? Mas é uma visão superficial, bem superficial, né? Assim como os judeus também eles dizem que Deus não tem forma, né? Ele não tem uma forma pessoal, né? Que ele é uma energia, né? Assim como os Mayavadis também dizem que o Senhor Supremo Brahman, o Brahman, ele não tem, ele é simplesmente uma verdade impessoal, né? Então eles dizem que quando essas formas de Vishnu, de Narayana, de Krishna, hoje também aparecimento do Senhor Vamanadeva Kijai, também aparecimento de Diva Goswami Kijai. Então, essas formas, esses avatares de Vishnu, essas formas de Narayana, as formas de Krishna, eles dizem que tudo isso aí também é Maya, né? Que essas formas elas se manifestam nesse mundo material, então elas não deixam de ser Maya,
que diz que tudo que está tudo que é aparente aqui é Maya, só a verdade, só Brahman é a verdade, né? Tudo o mais é Maya. Então eles dizem que até essas formas supremas, né, eternas que se manifestam aqui, eles dizem que é Maya, né? Que Maya eles manifestam, é uma forma de ilusão manifesta aqui para pregar algum conhecimento sobre Brahman, né? Mas tudo é Maya, né? Então tudo é uma grande ilusão, né? Na verdade somos Brahman. Nem a individualidade da alma existe, na verdade. Não existe essa individualidade. Não existe a alma como uma partícula individual, né? Isso também é ilusório, né? Eles dizem, dão um exemplo como a lua, né? Num dia de lua cheia você coloca vários potes de barro com água, né? Vários potes de água no chão. E você olha, dentro de cada pote tem um reflexo da lua. E eles dizem assim, ó, não existem várias luas, mas existe só uma lua, né? Que é Brahman. Todos esses reflexos dentro de cada pote é Maya, é um reflexo, é ilusório, né? Eles têm esses argumentos lógicos de Nyaya, essa lógica, né? Mas isso, na verdade, tem vários contra-argumentos, né? Mas isso é uma outra discussão, né? Então estamos falando aqui da forma. Então aqui Chaitanya Mahaprabhu está dizendo para os Mayavadis, né, esclarecendo esses pontos, refutando esses pontos, né? Chaitanya Prabhu diz: tudo na Suprema Personalidade de Deus é espiritual. Então já não dá para dizer que é Maya, né? Então não é que essas formas que se manifestam aqui elas são Maya, né? Elas são formas feitas de ilusão. Chaitanya Prabhu não diz: tudo na Suprema Personalidade de Deus é espiritual. Não é comparável essa Maya aqui imaterial, essa energia ilusória, incluindo seu corpo, sua opulência e sua parafernália. Porque os Mayavadis, eles é só. Porque que se. Shila Prabhupada, os acharyas, né, eles, Chaitanya Mahaprabhu, eles pregam tanto assim contra os Mayavadis, né? Na verdade, essa forma é o ateísmo, né? Eles estão combatendo o ateísmo, né? Porque a verdade absoluta, ela se manifesta em três aspectos, né? No aspecto pessoal, no aspecto impessoal e no aspecto de Paramatma localizado, né? Então, é Bhagavan, Brahman e Paramatma. Então, os Gaudiya Vaishnavas, né, sobre a instrução de Chaitanya Mahaprabhu, nós pregamos essa filosofia, né, que aceita esses três aspectos da verdade absoluta, né? O aspecto pessoal, o aspecto localizado e o aspecto impessoal. Então não há nada de errado você querer alcançar, fundir-se no Brahman, né? Embora para os Vaishnavas seja um suicídio espiritual, né? Que você vai perder justamente a individualidade da alma, né? Mas tudo bem, se você quer partir por esse lado, é o seu livre-arbítrio, né? Sua opção espiritual, né? Mas os Mayavadis, eles não encaram dessa forma, né, o aspecto Brahman. Eles não creem que existe a alma individual que quer fundir-se no Brahman. Eles não acreditam nesta individualidade da alma. Eles não acreditam que existe essa partícula da alma. Isso aí eles não acreditam. Eles acreditam que só existe o Brahman. Que nós, não é que nós, às vezes nós falamos, os Mayavadis querem se fundir no Brahman. Não, eles não querem se fundir no Brahman. Porque senão seria uma contradição, né? Que eles não aceitam a individualidade da alma. Eles acreditam que eles são Brahman, não que eles querem fundir-se no Brahman, eles já são Brahman, né? Eles já são Brahman. Na verdade, isso aqui tudo é só uma ilusão, né? Eles já são Brahman, eles já são essa lua, esse reflexo aqui é ilusório. Algumas almas querem fundir-se nesse Brahman, né? Então essa é a diferença, né? Mas eles não acreditam nem nesses outros dois aspectos, né?
Nós acreditamos no aspecto pessoal, Bhagavan, no aspecto Paramatma, localizado da Suprema Personalidade de Deus, e no aspecto Brahman, pessoal do Supremo. Mas eles não acreditam nesses outros dois, né? No Bhagavan e nem no Paramatma. Né? Eles acreditam só que existe o Brahman. É só o Brahman que existe. Tudo mais, tudo ou mais é uma grande ilusão, né? Uma grande ilusão. Então, Chaitanya Prabhu diz, né? Tudo na Suprema Personalidade de Deus é espiritual, incluindo seu corpo, sua opulência e sua parafernália. Então, eles não acreditam que existe Vaikunta. Os Mayavadis não acreditam que existe Vaikunta, mundo espiritual. Eles simplesmente falam, isso aí não existe. Só existe o Brahman. Né? Isso aí são planetas espirituais, celestiais, mas tudo isso aí é parte de um folclore, né? Que essa cultura é uma cultura, né? Das escrituras, né? Mas isso não é a interpretação correta. Não existe um Vaikunta, só existe o Brahman. Mahaprabhu, interessante essa sua observação de que os Mayavadis não almejam se fundir no Brahman, pois eles se consideram Brahman. Exatamente. O Bhaktivinoda, ele fala muito isso, né? Na verdade, os Mayavadis, esse fundir-se é o correto, né? Essa é a visão correta, né? Ah, você quer fundir-se no Brahman, tudo bem. Isso é sua opção, né? Isso é a visão correta. Mas os Mayavadis não, né? Eles não, nós Aham Brahman, nós somos Brahman. Não existe essa individualidade da alma. Isso é uma ilusão, né? Isso é ilusão. Não existe essa fragmentação, essa de que cada uma é alma, cada entidade vive é uma alma individual, cada ser vivo é uma alma individual. E não, isso é totalmente incorreto. Né? Não existe isso. Então, Mahaprabhu diz, né, essa opulência, né, Vaikunta, né, essa opulência de Bhagavan, essa sua parafernália transcendental, tudo isso faz parte, tudo isso é espiritual, não é matéria. Contudo, a filosofia Mayavada, encobrindo sua opulência espiritual, advoga a teoria do impersonalismo. Então, Mahaprabhu está explicando aqui, e vai continuar explicando nos versos seguintes. Então, vamos ficando por aqui, não vamos estender muito, né? Não vou começar a ficar redundante aqui, repetitivos aqui os argumentos. Então, obrigado a todos. Então hoje, não percam aí no festival de domingo de hoje, teremos a ilustre presença de Chandramukha Swami no templo, no Rio Bhakti Center, aqui no Rio de Janeiro. Quem estiver presente, quem não for no Rock in Rio, né? Quem não for no Rock in Rio, por favor, compareça ao Rio Bhakti Center, Estrada do Taingá 2010, Rio de Janeiro. Sempre um festival maravilhoso, muita associação com os devotos, muito cantado santos nomes, muito darshana das deidades, muita praçada. Então, por favor, quem estiver no Rio de Janeiro, compareça. Então, obrigado a todos, né? Opa, Marcos Hanuman. O erro dos impersonalistas é não aceitarem Bhagavan, mas eles estão corretos no entendimento de que tudo é Brahman, pois é, acho que ficou aqui, acho que teve uma queda aqui de internet, não consegui ler na verdade não é tudo Brahman, né? Não é que tudo é Brahman. Brahman é um dos aspectos, né? Na verdade, essa é a filosofia deles, né? Que tudo é Brahman, né? Tudo é Brahman. O que existe, na verdade, aqui é só uma visão equivocada de Brahman, né? Se você não enxergar que isto aqui tudo é Brahman, isto aí é a tua visão, a tua ilusão, esta Maya, né? Se você não enxergar tudo como Brahman, né? Na verdade, mas não é tudo Brahman. Existe
a energia externa do Ser Supremo, que é esse mundo material, que é Durga. Existe a energia interna no mundo espiritual, Yoga Maya. Então, existe muitos aspectos, mas eles colocam tudo no mesmo pacote, né? Tudo é Brahman, acabou, pronto. Nossa filosofia é muito simples. Tudo é Brahman, você é Brahman, tudo é Brahman, pronto, acabou. É muito fácil, né? Explicar tudo assim, né? Na verdade, existe toda uma variedade, tanto material quanto espiritual, né? Isso está nas escrituras, como o Prabhupada citou, né? McNulty citou, dos Upanishads, fora dos textos, né? Brahma Samhita, o próprio Rig Veda, né? Mas eles alteram o Rig Veda, né? Shankaracharya alterou o Rig Veda para se adequar à sua filosofia. Então é isso. Obrigado a todos. Reverência a todos. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Ki Jai Hari Hari Bol.